E estamos de volta com uma discussão de hoje falando sobre a campanha do Abril Laranja, de conscientização à prevenção aos maus tratos animais. E vamos falar sobre o NEJA, mais uma vez, sobre esse núcleo tão importante da Universidade Federal da Paraíba, que o senhor preside muito bem e fala com propriedade sobre este órgão público. Fica à vontade, professor. Então, Angelina, nós estamos na coordenação, eu e a professora Georgia Petrucci, estamos na coordenação do NEJA, que é o Núcleo de Justiça Animal da UFPB, que é um projeto de extensão que visa, dentre outras, dar apoio jurídico aos animais. Mas nós temos 3 eixos, trabalhamos segundo 3 vieses. O viés jurídico, o viés legislativo e o educacional. Sobre o viés jurídico, nós atuamos nas delegacias, nas promotorias, nas secretarias de meio ambiente, sempre levando as demandas a partir de denúncias que nós recebemos e, obviamente, também trabalhamos junto ao Poder Judiciário, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, a depender da competência da matéria que estamos a lidar. Sob o viés legislativo, nós atuamos, como o próprio nome já sugere, nas casas legislativas, tanto as municipais quanto as estaduais e federais também, né, que é a Câmara e o Senado. De que maneira? Nós vamos a audiências públicas, tratamos do direito animal, localizamos o direito animal para os legisladores e as legisladoras que estão presentes e, em seguida, oferecemos e informamos o tamanho da responsabilidade deles e delas para criarem um aparato de proteção jurídico animalista por meio de leis para os animais daquela localidade, quer seja localidade municipal, quer seja estadual ou federal, se bem que nós ainda nunca participamos de audiência pública no Congresso Nacional, mas por intermédio de deputados que nós conhecemos, nós apresentamos os projetos de lei, tá certo? As minutas de projetos de lei. Sob o viés legislativo, então, após essa audiência pública, aí nós deixamos um pacote de minutas de projetos de lei com os parlamentares para que eles, em analisando e entendendo possível, deflagrem um processo legislativo apropriado para tramitar e assim aprovar. Se tornar lei. Se tornar lei, exatamente. E em seguida também nós caso que é tão absurdo, a resistência é tamanha, que muitas vezes aquela casa aprova as leis, as minutas de leis, de projetos de lei que nós deixamos, aprova, mas o prefeito ou a prefeita não sanciona. Né? Não sanciona porque quem aprovou, o autor foi um legislador que é oposição, ou por qualquer outro motivo. Né? Tem vários exemplos. E aí nós voltamos a atuar agora junto ao Poder Judiciário para obrigar, porque geralmente quando o prefeito não sanciona, aí a sanção ocorre tacitamente. Quando a sanção ocorre tácita, porque ele não sancionou, também não vetou, aí vai para o presidente da casa para promulgar. E o presidente da casa geralmente é situação. Aí, para não desagradar o prefeito ou a prefeita, aí também não promulga. Aí a gente ajuiza a ação para obrigar o presidente da Câmara a promulgar por intermédio de uma ordem judicial. Acontece bastante isso. Então, educacionalmente, então, atuamos juridicamente, legislativamente e sob a ótica educacional, nós estamos nas escolas, como eu já falei, nós estamos na própria Universidade Federal da Paraíba ofertando cursos sobre direito animal gratuitamente e também promovemos seminários todos os anos de direito animal e até congressos internacionais, como em 2018 nós conseguimos trazer para João Pessoa o 6º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal. Estavam presentes pesquisadores do mundo inteiro que lidam com o direito animal e com a bioética animal. Então esse é bem en passant, o trabalho que o Núcleo de Justiça Animal da UFPB desenvolve. Ele dá apoio também para que as pessoas possam denunciar, né? Eu acho que acredito que devem chegar lá também denúncias. Isso, nós temos um Instagram, que é NEJA UFPB, NEJA-UFPB, tudo junto. Por intermédio dele, nós temos 85 extensionistas, né, alunos e alunas do curso de Direito e do curso de Medicina Veterinária, que são divididos em comissões temáticas para a gente otimizar os trabalhos, e nós recebemos sim pelo direct do Instagram as denúncias. E aí sempre nós pedimos que essas denúncias cheguem acompanhadas de áudios ou
de preferência de vídeos, mas se não puder somente conseguir o áudio, que seja um áudio, ou fotos, nomes de testemunhas, porque com esses elementos é que a gente consegue fazer uma peça de notícia-crime, ou a gente consegue fazer uma orientação jurídica melhor e mais aprofundada para que realmente o agressor seja punido. Mas sem esses elementos básicos, que são vídeos, ou fotos, ou áudios, ou testemunhas, a gente não consegue sair do canto. Então é importantíssimo que, de posse desses elementos, entre em contato e a gente vai fazer toda a orientação jurídica e acompanhar também, muitas vezes, a pessoa, né? E a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia do estado da Paraíba. Todo delegado e toda delegada é obrigado, não é favor que eles estão fazendo à população, é obrigado a receber e a ouvir a pessoa, abrir o procedimento investigativo. E também a denúncia pode ser feita, além da delegacia, de ser na delegacia, no Ministério Público, ou então nas localidades que têm uma fiscalização mais adequada, na própria Secretaria de Meio Ambiente do município. Todas as denúncias chegam a se tornar crime, chegam a ser judicializadas, é isso? Então, nem toda denúncia, porque muitas vezes tem a denúncia, a gente até tem vídeos, mas a autoridade policial, ao começar a investigar, percebe que não é crime propriamente dito, é apenas um descuido, alguma coisa assim, que não seja crime, não se enquadra na tipificação prevista no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Tá certo? E aí é feita toda a orientação para que o animal tenha a sua vida preservada. Doutora Thaisa, quais os casos mais comuns aqui no estado? Dos casos mais comuns de maus tratos, temos o abandono, que é recorrente e é um crime silencioso. A pessoa busca abandonar, geralmente em lugares em que não tem outras pessoas olhando. E por isso que nós buscamos sempre provocar o poder público a instalar câmeras de monitoramento, né, em todos os locais de nossa cidade, para evitar esse tipo de crime. Além disso, existem muitos casos ainda de maus tratos cruéis, né, com pauladas, tiros, a pessoa está com a raiva e desconta naquele animal de estimação. Muitas denúncias de maus tratos dos próprios tutores em relação aos seus animais nos condomínios. Então, é importante também que o síndico faça a denúncia. Inclusive, existe lei municipal que obriga o síndico a denunciar crimes de maus tratos aos animais no condomínio. Então, assim, infelizmente, né, o mais recorrente é o abandono, aquele animal que a pessoa, né, adotou como membro de sua família e por um problema qualquer na vida, um aborrecimento qualquer, vem a abandonar aquele filho, né, aquele animal. Ser animal faz parte da família, né? Isso. Não adianta falar de que não posso mais cuidar nesse momento para um caso familiar, por não ter mais condições, porque a responsabilidade é do ato da adoção, Exato. Do recebimento daquele animal até o fim da vida dele, não é, doutora? Exato. Quando a pessoa vem adotar um animal, ela já tem que estar adotando com essa consciência, né, de que é um ser vivo, um ser senciente e consciente, que sente alegria, tristeza, raiva, amor, né, que pode adoecer, que precisa de cuidados, de carinho. E com essa consciência, tem que estar com o animal, tem que prestar esse cuidado, essa tutela responsável até o final da vida do animal. Inclusive, a depender da falta de cuidado, né, a depender da tutela irresponsável, essa pessoa pode responder por crime de maus tratos em face do seu animal de estimação. No caso do tutor não poder mais cuidar, tem que existir alguém da família, né, que possa estar tendo esse cuidado. É importante buscar uma solução de modo a fazer com que a propiciar que o animal não sofra psicologicamente com aquela separação. Porque o animal também está ali acostumado a viver naquele seio familiar, naquele ambiente. Então, quando é separado da família, ele mesmo pode sentir o luto, a saudade, não entende o que está acontecendo, né? Simplesmente foi doado, separou daquele núcleo familiar, então é um sofrimento para aquele animal também. Em caso de denúncias de animais de grande porte, né? Acontece também aqui na Paraíba? Demais. São vários animais de grande porte soltos em vias públicas, o que pode acarretar acidentes. Vários animais maltratados,
submetidos a carroças, sem quaisquer fiscalização. E aí a gente precisa de políticas públicas efetivas para esses animais também no estado da Paraíba, porque isso a gente não vê ainda. Não existe um cuidado, uma política pública efetiva voltada para os animais de grande porte. Já está na hora, doutor Francisco, de existir uma castração pública? Os órgãos públicos já têm que ter esse olhar diferenciado? Isso, bem diferenciado, até porque para que a gente minimize a dor e o sofrimento dos animais, e assim, essa proliferação desenfreada e essa quantidade de animais em situação de rua, somente por meio da esterilização cirúrgica que haverá o controle populacional. Aqui e ali nós temos uma pequena amostra de início de política pública nesse sentido. Aqui em João Pessoa nós temos uma amostra, um princípio dessa política. Em Campina Grande nós temos um princípio, mas são 223 municípios que desses 223 que a gente conta nos dedos, uns 10 está assim iniciando, mas é algo assim urgente. E não é porque eu estou dizendo, é porque eu quero, é porque a lei federal número 13.426 de 2017 manda que os 5.570 municípios esterilizem cirurgicamente os animais em situação de rua e aqueles que estão sob a guarda de pessoas de baixa renda. Então, assim, é essa política que vai fazer com que melhoremos a situação e a dignidade dos animais. Essas iniciativas, elas já ocorrem de forma particular, privada, no meio de famílias, né? Quem tem interesse de fazer o faz, mas a preocupação maior é daqueles animais que vivem nas ruas, não é, professor? Isso, e não somente os que vivem nas ruas, mas principalmente, como também aqueles que estão sob a guarda das pessoas de baixa renda, que são pessoas que, olha só, Angelina, muitas vezes elas não têm nem o que comer. Elas passam fome, mas ainda assim tem um canto dentro de casa, um localzinho para acolher o animal. E aí o que elas não têm, elas ainda dividem com esses animais. Então, assim, um olhar mais fraternal, um olhar mais empático dos gestores públicos para com os animais e essas pessoas é necessário, é urgente. No caso de castração de pessoas de baixa renda, existe uma forma de judicializar essa solicitação? Isso. Existe, a doutora Thaís pode até falar melhor. Nós, inclusive, pelo Núcleo de Justiça Animal da UFPB, que eu também faço parte, judicializamos uma ação, por exemplo, para buscar políticas públicas para os animais que vivem abandonados nos entornos do ginásio Ronaldão. E esses animais vinham sendo constantemente maltratados, vinham sendo assassinados nos entornos daquele ginásio e nada vinha sendo feito nem pelo estado da Paraíba e nem pelo município de João Pessoa. Então tivemos necessidade de ajuizar uma ação para obrigar, né, o poder público a efetivar políticas públicas para aqueles animais. Então conseguimos em um acordo judicial a obrigação do município em fazer campanhas educativas para aqueles animais e em fazer também o controle populacional para os animais que vivem nos entornos desse ginásio. E já o Estado ficou responsável pela fiscalização, inclusive com a instalação de câmeras de monitoramento. Essas câmeras foram instaladas depois de muitos meses do acordo, mas pelo menos foi feito. Porém, maus tratos vêm sendo ainda recorrentes em face dos animais que vivem ali, né? E precisamos e continuamos buscando, nesse processo que ainda está em curso, uma responsabilidade ainda maior do poder público nesse sentido. Por meio da Defensoria Pública, as famílias humildes também podem ter esse benefício? Isso também. O artigo 134 de nossa Constituição Federal, ele diz que sim, a Defensoria Pública, tanto a estadual quanto a federal, deve acolher essas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Já que o advogado é essencial à administração da justiça, como estabelece o artigo 133 de nossa Constituição, e essa administração, para quem não tem condições de contratar o advogado, é feita pelo advogado público, ou seja, pelo defensor público, aí a nossa própria Constituição também garante, inclusive como direito fundamental. O inciso 74 do artigo 5º da Constituição assim estabelece.
Outra questão também muito importante seria os abrigos públicos, não é, professor? Não é, doutora? É a castração, uma coisa muito importante, e também o abrigo para estes animais. Isso, exatamente. O nosso código, Angelina, de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, a Lei 11.140 de 2018, estabelece a necessidade desses abrigos. Em que situação? Quando os animais são encontrados sob maus tratos, a autoridade policial recebe o chamado da população, vai até o local e tem que retirar o animal imediatamente, mas vai levar para onde? Né? Já que as ONGs estão lotadas, as entidades de proteção animal que não recebem auxílio de ninguém estão lotadas. Então, o código manda e o próprio guardião manda que existam esses abrigos de acolhida desses animais e a própria Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, em seu artigo 25, estabelece essa obrigação de que ele deve ser levado com segurança, garantindo sempre o seu bem-estar físico, até que ele possa ser restituído à natureza, se for o caso, se tratar de um animal silvestre, né? Mas se for um animal doméstico, que seja entregue a uma entidade de proteção animal, mas se não for o caso, não tiver para onde mandar, que o Estado abrigue esse animal até o fim de sua vida. E o próprio STF, guardião da Constituição, interpretando esse artigo 20 da Lei de Crimes Ambientais, no bojo, nos autos de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 640 assim também entendeu. Falando também, professor, sobre uma situação de que uma família tem seu animal doméstico que teve filhotes ali, são vários filhotes, não tem condições de ficar com todos esses animais, o que fazer numa situação como essa? Então, Angelina faz cada pergunta difícil. Porque são as É perguntas, a realidade, é a realidade, né? Porque essas perguntas, até parece que você está ao nosso lado, que o tempo inteiro nós damos de cara com essa realidade. O que fazer? Então, atualmente nós não temos o que fazer, porque não tem esse abrigo, né, de acolhida desses animais. Campanhas de doação, né, professor? Então a gente vai para as redes sociais, anuncia aqueles animais, coloca os números de contato. Também, a depender da situação, a gente judicializa, ingressa com as ações para obrigar ou o município e ou o Estado a acolher esses animais. Muito bem, professor. Doutora Thaisa, estamos chegando ao finalzinho do programa em discussão de hoje. Eu quero lhe direcionar a palavra para uma orientação, um conselho e até um alerta sobre a campanha. Fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade da entrevista, Angelina, e dizer, né, e chamar a atenção da sociedade civil, da população, para que maus tratos de animais é crime e os maus tratos não é só aquela agressão física, mas é uma agressão psíquica, é também abandonar. Então, abandonar é crimes. Adotou um animal, tem que se responsabilizar pelo resto da vida daquele animal. Chamar a atenção também do poder público para buscar, né, estar sempre e cada vez mais efetivando políticas públicas para os animais do nosso estado. Doutora, obrigada pela sua participação. Professor Francisco, mais uma vez, vamos reforçar esse alerta de cuidados, de atenção, de amor também a esses seres vivos, não é? Isso, Angelina. Primeiro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês sempre não abrirem as portas, mas escancararem as portas daqui da TV Assembleia para esse debate de tamanha monta como né, o debate sobre o direito animal e agradecendo e chamando você, que agora nos escuta, a ter esse olhar mais solidário, ter esse olhar mais empático para com esses seres que estão em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente nesse momento de crise climática, em que aqui na Paraíba o sol é escaldante e tem prefeituras municipais, né? Prefeituras que estão assim ao longo de todo o estado da Paraíba proibindo que pessoas alimentem animais em situação de rua. É impressionante. Então, assim, que os gestores que estão à frente das 223 prefeituras, que pessoas que passam pelas ruas e veem esses animais com fome, com sede, que consigam enxergar que eles são seres vivos, que sentem fome igual como você sente, que sentem sede tal como você sente, e assim veja o que você pode fazer por esses animais. Esse mês, Abril Laranja, que busca a conscientizar a população em relação à não crueldade, né, é um mês assim de chamada de alerta para dizer, olha, o planeta não é só seu, ser humano, o planeta é de todos os seres vivos, inclusive dos animais também. Professor, doutora Thaisa, muito obrigada por participarem hoje, por aceitar o nosso convite.
E nós ficamos por aqui. Não deixe de nos acompanhar pela TV Assembleia, canal 8.2 e também pelo canal do YouTube TV Assembleia PB. Até o nosso próximo encontro.